Olá, pessoal! Veremos agora coesão sequencial. O que significa, essa coesão sequencial? Num texto, a gente precisa ter algumas palavras que são ditas como chave para estar ligando ou uma oração a outra, ou um parágrafo a outro, ou uma ideia a outra, tá? Então, essas palavras-chave são essenciais para que a gente compreenda o texto de maneira lógica e precisa, certo? Isso que vai dar ao meu texto o entendimento completo. Então, quando eu estou lendo, é isso que eu tenho num determinado texto, uma coesão sequencial. E, logicamente, quando eu vou montar o meu texto, eu preciso destas palavras para que eu possa ter um texto com objetividade, com significado para os outros, para que os outros leitores possam também compreender, tá? Então, aqui, ó, eu tenho um trechinho e algumas palavras destacadas, né, que eu posso perceber que estas palavras, elas ligam uma coisa à outra, elas me dão uma coesão na sequência, uma lógica na sequência, ok? Eu não farei a leitura agora, depois vocês façam para que possam completar os exercícios, ok? Ao passo que, mas, quando e caso são expressões que estão no texto e que são consideradas expressões de coesão, tá bom? Já nesse segundo texto, ó, nós temos outras palavrinhas, ó, como o e, segundo, o mas, o para, que são palavras também que dão coesão ao texto. Percebam, por exemplo, né, ó, o mas, ele é uma conjunção, né? O para é uma preposição, certo? Então, ele vai dar um sentido, ó, o e também é outra conjunção. Então, as conjunções, as preposições, elas darão sentido ao meu texto, tá? E farão parte agora dessa coesão textual, tá? Então, nós não veremos apenas como uma conjunção ou como uma preposição, enfim. É um conectivo de ideias, de parágrafos que são essenciais no texto para que ele tenha coesão e coerência, ok? Então, nós vamos estudar um pouquinho mais a fundo sobre essas questões de outras funções, né, da preposição, da conjunção, de alguns termos que são marcadores verbais, certo? Então, nós teremos todo esse processo de analisar as palavras, tá? E que em algumas expressões, elas são primordiais para que haja essa coerência e essa coesão textual tão exigidas quando nós escrevemos algo, certo? Nos textos já prontos, a gente pode perceber isso porque o escritor, o autor, ele já se precaveu desses cuidados para que as suas ideias não ficassem soltas, e sim tivesse uma coesão e uma coerência textual completa. Então, ó, há palavras e expressões que têm função no texto de relacionar as informações, atribuindo assim sentido a essa relação. Essa articulação de um texto é chamada de coesão textual, mecanismo que garante a progressão textual, seja por meio dos conectivos, seja por meio dos marcadores verbais. Tá? Então, aqui na página 22, a gente tem essa parte teórica, tá? Então, nós retornaremos agora para os exercícios, porque somente fazendo os exercícios é que a gente vai conseguir perceber o sentido desses conectivos, né? Essas palavrinhas que são essenciais no texto. Então, voltaremos lá aqui na página 20, façam a leitura, tá, dos textos que estão aí com as palavras destacadas e completem os exercícios da página 20, 21 e 22. E aí nós faremos a correção na nossa aula online, tá bom? Obrigada e até lá!